Na época clássica grega, séculos 5 e 4 antes da Era Comum, as guerras desempenhavam um papel central na vida das cidades-estado, polis. O significado das guerras para a sociedade grega estava relacionado a diversos fatores, como política, cultura e economia. A guerra era vista como uma forma legítima de resolver disputas entre cidades e expandir poder e território. Os conflitos armados frequentemente resultavam da competição por recursos escassos, controle de rotas comerciais ou rivalidades políticas, como entre Atenas e Esparta durante a Guerra do Peloponeso. A guerra também reforçava os valores de honra e coragem, profundamente enraizados na cultura grega, especialmente entre as elites. Ao mesmo tempo, a guerra tinha um impacto econômico significativo. A pilhagem e a escravização de prisioneiros eram comuns, e o controle de territórios conquistados trazia riqueza às cidades vitoriosas. No entanto, a guerra também gerava custos, como a destruição de colheitas e infraestrutura, além da perda de vidas e o empobrecimento das cidades derrotadas. A guerra era um fenômeno constante na Grécia clássica, mas houve momentos de paz. Esses períodos eram geralmente curtos e, em muitos casos, eram marcados por tratados temporários. A Paz de Nícias, 421 anos durante a Guerra do Peloponeso, é um exemplo de um tratado que trouxe uma trégua de curta duração, mas não solucionou as tensões de forma definitiva. A paz também poderia ser negociada em festivais religiosos panhelênicos, como os Jogos Olímpicos, durante os quais as hostilidades eram temporariamente suspensas. No entanto, a paz duradoura era rara e, em muitas cidades gregas, o treinamento militar e a preparação para o combate eram parte integrante da vida cotidiana, especialmente em cidades como Esparta, cuja sociedade era fortemente militarizada. Por outro lado, Atenas, apesar de seu poderio militar, também se destacava por promover a cultura e as artes, especialmente em períodos de menor conflito. Portanto, embora as guerras fossem um aspecto inevitável e central da vida nas cidades gregas, existiam breves momentos de paz, mas eles raramente eram permanentes. Na Grécia clássica, a cavalaria era uma classe guerreira muito distinta e composta principalmente pelos membros mais ricos da sociedade. Ao contrário da infantaria pesada, ou plitas, que incluía cidadãos de classes médias e altas, a cavalaria era formada pela elite aristocrática, pois o custo de manter um cavalo e os equipamentos necessários para o combate era alto. Os cavaleiros gregos, conhecidos como hippeis, vinham das famílias abastadas que podiam arcar com a compra e a manutenção de cavalos, além de investir em armaduras e armas de qualidade. Na polis de Atenas, por exemplo, a cavalaria era uma das principais classes sociais, e os hippeis ocupavam o segundo nível mais elevado na hierarquia social, abaixo apenas dos pentacosiomedimnoi, a elite agrícola e política. Isso refletia a distinção de status associada à capacidade financeira de integrar essa classe militar. Descrição da cavalaria. Os membros da cavalaria eram altamente treinados no uso de cavalos em combate. Embora a Grécia não tivesse vastas planícies ideais para manobras de cavalaria, como em outras culturas, os cavaleiros desempenhavam funções cruciais, especialmente em operações de reconhecimento, flanqueamento e perseguição de inimigos em fuga. Eles também eram utilizados em ações rápidas e ataques surpresa. Os cavaleiros gregos utilizavam lanças e espadas curtas, além de escudos pequenos, geralmente leves, para facilitar a mobilidade. Suas armaduras variavam, mas geralmente consistiam em elmos, peitorais e grevas, confeccionadas de bronze ou outro material leve para garantir proteção sem comprometer a agilidade. Função social: além de sua importância militar, a cavalaria tinha um papel significativo na estrutura social das cidades-estado. Os hippeis eram vistos como símbolos de poder e prestígio. Participavam de competições equestres durante festivais religiosos e eventos públicos, onde exibiam suas habilidades, reforçando seu status na sociedade. Essa visibilidade social conferia aos cavaleiros uma influência política considerável, especialmente em cidades como Atenas, onde muitos membros da cavalaria também exerciam funções públicas e políticas. A ligação entre riqueza, poder político e a cavalaria era evidente. Como apenas os cidadãos mais ricos podiam arcar com os custos da cavalaria, a classe equestre estava muitas vezes ligada à oligarquia ou ao governo aristocrático, em várias polis. Contudo, com o passar do tempo e com o aumento do uso de infantaria pesada, organizada, hoplitas e de mercenários, a importância da cavalaria em batalhas terrestres diminuiu um pouco.
Portanto, a cavalaria na Grécia clássica não era apenas uma unidade militar, mas uma manifestação do poder da elite, um grupo privilegiado que, ao longo do tempo, simbolizou tanto a proteção militar quanto a influência política na sociedade grega. Os hoplitas eram a espinha dorsal das forças armadas das cidades-estado gregas durante o período clássico. Eram soldados de infantaria pesada, famosos por lutarem em formação de falange, um bloco compacto e disciplinado de homens, que proporcionava uma enorme vantagem em batalhas terrestres. Os hoplitas eram cidadãos soldados, principalmente das classes médias e altas, que tinham condições de adquirir seu próprio equipamento de guerra. Composição dos hoplitas. Os hoplitas eram, em sua maioria, agricultores ou artesãos, que podiam financiar suas armaduras e armas, mas não eram parte da elite mais rica, que geralmente integrava a cavalaria. Esses cidadãos soldados eram convocados em tempos de guerra, já que a Grécia não tinha exércitos permanentes até um período mais tardio. O conceito de cidadania na Grécia clássica estava fortemente ligado à capacidade de defender a polis, de modo que o serviço como hoplita era visto como uma obrigação cívica e também uma fonte de prestígio. Os hoplitas não eram soldados profissionais. Eles viviam suas vidas como cidadãos comuns, agricultores, comerciantes, artesãos, e eram chamados às armas quando necessário. A formação de um hoplita dependia de sua capacidade de adquirir armamento, o que restringia sua composição às classes com alguma prosperidade. Em cidades como Atenas, membros das classes sociais médias, conhecidas como Zeugitai, formavam a base da infantaria hoplita. Funções na guerra. A principal função dos hoplitas era formar a falange, uma formação de combate em massa, onde os soldados lutavam lado a lado, organizados em linhas. Cada hoplita protegia parcialmente o homem à sua esquerda com o escudo, enquanto usava sua lança para atacar o inimigo à frente. Essa formação compacta tornava o grupo uma unidade quase impenetrável na frente e permitia que a força de choque dos hoplitas esmagasse as linhas inimigas. As falanges eram particularmente eficazes em terrenos planos, onde podiam avançar como uma muralha, esmagando o oponente com seu peso e disciplina. No entanto, eram menos eficazes em terrenos acidentados, onde a formação rígida se tornava difícil de manter. Armadura e equipamento. Os hoplitas usavam armaduras pesadas e estavam equipados com um conjunto específico de armas e escudos. Elmo. O elmo hoplita era geralmente feito de bronze e muitas vezes cobria a cabeça inteira, deixando apenas pequenos espaços para os olhos e a boca. O design mais comum era o elmo coríntio, que oferecia excelente proteção, mas limitava a visão e a audição. Couraça, potoral. A armadura de torso podia ser feita de bronze meio, couro endurecido ou uma combinação dos dois. As versões mais simples e acessíveis eram feitas de linho reforçado, linotorax, oferecendo proteção sem tanto peso. A couraça protegia o peito e as costas do soldado. Grevas, proteções para as canelas feitas de bronze usadas para proteger as pernas de ataques diretos. Escudo, spis ou oplon. O escudo circular, conhecido como aspis ou oplon, era grande e pesado, medindo cerca de 1 metro de diâmetro. Ele era feito de madeira, com uma camada de bronze na parte externa. O escudo era usado tanto para defesa quanto para empurrar o inimigo, já que sua largura permitia proteger tanto o próprio soldado quanto parte do companheiro ao lado. A lança, conhecida como dori, era a principal arma ofensiva. Media cerca de 2 a 3 metros de comprimento e era usada para estocar os inimigos à medida que a falange avançava. Como arma secundária, os hoplitas carregavam uma espada curta, chamada chifos, para combate corpo a corpo quando a lança não era mais eficaz. A espada era usada quando a formação se quebrava ou quando a luta se aproximava demais para o uso da lança. Formação de falange. A falange era uma formação de combate rígida e disciplinada, onde os hoplitas avançavam juntos, ombro a ombro, segurando seus escudos na frente e mantendo suas lanças prontas para perfurar o inimigo. As primeiras fileiras de hoplitas usavam suas lanças para atacar diretamente o oponente, enquanto as fileiras de trás forneciam pressão física, empurrando os companheiros à frente para dar mais força ao avanço. O sucesso da falange dependia da coesão e da disciplina, já que uma falha em manter a formação podia expor o grupo inteiro ao perigo. Importância social. Servir como hoplita era uma forma de demonstração de cidadania e de lealdade à polis.
Na Grécia, o conceito de soldado-cidadão estava profundamente enraizado, e lutar como hoplita não era apenas uma função militar, mas também um dever cívico. A coesão da falange simbolizava a coesão da própria comunidade. Em resumo, os hoplitas eram soldados de infantaria pesada, compostos por cidadãos das classes médias e altas das cidades-estado gregas. Armados com lanças, espadas curtas e protegidos por armaduras pesadas e escudos largos, eles lutavam em formação de falange, um sistema que dependia de disciplina e coordenação, e que representava a importância do dever cívico e da defesa coletiva na sociedade grega. Os escudos oplon e pelta eram armas defensivas usadas por diferentes tipos de guerreiros gregos, e suas diferenças refletem as funções e a composição social das classes que os utilizavam. O oplon, também conhecido como aspis, era o escudo usado pelos hoplitas, os soldados de infantaria pesada das cidades-estado gregas. Ele era um escudo grande, circular, feito de madeira e revestido com bronze na parte externa. Tinha cerca de 1 metro de diâmetro e era pesado, pesando entre 7 e 9 quilos. O oplon tinha uma borda espessa e era equipado com uma alça central, chamada porpax, pela qual o soldado enfiava o braço, e uma correia, chamada antilabê, próxima à borda, para segurar o escudo firmemente. O oplon não era apenas uma peça de defesa, mas também uma arma ofensiva. Os hoplitas o usavam para empurrar o inimigo na formação de falange, aproveitando seu peso para criar pressão e romper as linhas inimigas. Além de proteger o próprio soldado, o grande diâmetro do escudo permitia cobrir parcialmente o companheiro à esquerda, promovendo a coesão e a defesa coletiva da falange. A formação funcionava como uma barreira impenetrável de escudos, que era o principal ponto de força dos hoplitas. O oplon simbolizava a posição dos hoplitas como cidadãos-soldados das classes médias e altas, pois o custo de adquirir o escudo e o restante do equipamento, lança, armadura, espada, era relativamente elevado. Servir na falange e carregar o oplon era uma demonstração de lealdade à polis e um sinal de status social. Pelta. A pelta era um escudo menor e mais leve, usado por soldados mais ágeis e ligeiros, chamados peltastas. Esse escudo tinha uma forma oval ou em meia-lua e era geralmente feito de madeira leve ou vime, coberto com couro ou outro material simples. Ao contrário do pesado oplon, a pelta era fácil de manejar e era ideal para guerreiros que precisavam de maior mobilidade no campo de batalha. Os peltastas eram tropas de infantaria leve, especializadas em combates de escaramuça, emboscadas e ataques rápidos. Armados com dardos leves, javelins ou lanças curtas, eles atacavam à distância e recuavam rapidamente, aproveitando a leveza da pelta para se mover com agilidade. O escudo servia principalmente para proteger os peltastas de ataques à distância, como flechas e dardos, mas não era adequado para o combate corpo a corpo pesado, como no caso da falange. A pelta estava associada a guerreiros de origem mais modesta, pois seu custo era significativamente menor do que o equipamento de um hoplita. Os peltastas frequentemente eram contratados como mercenários ou vinham das classes mais baixas das cidades-estado gregas ou de regiões periféricas da Grécia, como a Trácia. Esses soldados desempenhavam um papel tático importante, complementando a força dos hoplitas com sua mobilidade e habilidades em combates rápidos e menos estruturados. Char diferenças e importância para as classes guerreiras. A principal diferença entre o oplon e a pelta estava no seu tamanho, peso e função. O oplon era um escudo grande e pesado, usado pelos hoplitas, que lutavam em formação de falange, dependente de disciplina e força coletiva. A pelta, por sua vez, era pequena e leve, usada por peltastas, que precisavam de velocidade e agilidade para combates rápidos e flexíveis. O oplon simbolizava o status social e a cidadania dos hoplitas, que eram em grande parte membros das classes médias e altas das cidades-estado gregas. Possuir o equipamento completo de um hoplita era um sinal de riqueza e prestígio, e o uso do oplon em combate representava a força coletiva e a coesão social de uma cidade-estado. A pelta, ao contrário, era associada a guerreiros mais modestos e, em muitos casos, mercenários ou soldados das classes mais baixas. Os peltastas desempenhavam um papel importante no campo de batalha como tropas auxiliares, mas não tinham o mesmo prestígio social que os hoplitas.
No entanto, sua importância tática cresceu com o tempo, especialmente durante o período da Guerra do Peloponeso, quando a necessidade de tropas ligeiras e flexíveis aumentou. Em resumo, o Oplon e a Pelta refletiam não apenas diferentes funções militares, mas também diferentes estratos sociais dentro das cidades-estado gregas. Os hoplitas, com seus oplons, representavam a cidadania e o dever cívico, enquanto os peltastas, com suas peltas, eram soldados mais leves, ágeis e muitas vezes de origem mais humilde. O triremetrimes em grego foi um tipo de navio de guerra leve e veloz que desempenha um papel crucial tanto nas guerras quanto na sociedade grega, especialmente durante o período clássico, séculos 5 e 4 antes da Era Comum. Seu impacto foi não apenas militar, mas também econômico, político e social, particularmente em cidades-estado marítimas como Atenas. Características do trireme. O trireme era um navio de guerra de 3 fileiras de remadores dispostos em níveis, o que lhe dava grande velocidade e capacidade de manobra. Era construído com madeira leve e tinha um comprimento de cerca de 35 metros, com capacidade para cerca de 170 remadores, distribuídos em 3 níveis. Na proa do trireme havia um ariete de bronze, utilizado para perfurar os cascos dos navios inimigos em combate naval. Embora equipado com um pequeno grupo de soldados, hoplitas ou arqueiros, o trireme dependia principalmente da sua velocidade e mobilidade para vencer batalhas, o que o diferenciava de outros tipos de embarcações que se concentravam mais no combate corpo a corpo no mar. Importância militar. No campo militar, o trireme transformou as táticas navais gregas e desempenhou um papel decisivo em grandes guerras, como as Guerras Médicas e a Guerra do Peloponeso. 1. Guerras Médicas, séculos 5 a terça. O trireme foi a arma principal da marinha ateniense e das outras cidades-estado gregas na luta contra o Império Persa. Sua mobilidade e tática de arremetida foram essenciais na Batalha de Salamina, 480 a.C., onde a marinha grega, liderada por Atenas, conseguiu uma vitória decisiva sobre a frota persa, mesmo estando em menor número. Essa vitória foi crucial para a defesa das cidades-estado gregas contra a invasão persa. Guerra do Peloponeso, Quartem Quartes. Durante o longo conflito entre Atenas e Esparta, os triremes atenienses garantiram à cidade uma supremacia naval que permitiu o controle das rotas marítimas e o abastecimento de recursos. Embora a guerra tenha terminado com a derrota de Atenas em grande parte devido à sua perda da frota na Batalha de Egospótamos, o trireme foi essencial para as operações navais e para o transporte de tropas. Importância econômica. A construção e a manutenção de uma frota de triremes requeriam grandes investimentos de recursos. Em Atenas, o governo e os cidadãos ricos financiavam a construção dos navios e os triremes desempenhavam um papel central na política econômica da cidade. Isso levou à criação de uma estrutura conhecida como liturga, na qual os cidadãos mais ricos patrocinavam navios de guerra como parte de suas obrigações cívicas. Além disso, a marinha ateniense, composta de triremes, foi essencial para o desenvolvimento de sua talassocracia, o domínio sobre o mar e suas rotas comerciais. Atenas, por meio de sua Liga de Delos, controlava muitas ilhas e colônias no mar Egeu, cobrando tributos em troca de proteção naval, o que enriquecia a cidade e mantinha seu poderio econômico. Impacto social e político. O trireme teve um impacto profundo na estrutura social e política de Atenas, especialmente após as guerras médicas. Com o crescimento da marinha, aumentou a demanda por remadores, que eram recrutados principalmente das classes mais baixas, os tétis, cidadãos atenienses pobres que não tinham terras. Isso criou uma nova dinâmica social, pois esses remadores desempenhavam um papel vital na defesa da cidade. Com o aumento do poder naval ateniense, os tétis passaram a ter maior influência política, o que contribuiu para a consolidação da democracia ateniense. Durante o governo de Péricles, a política ateniense favoreceu as classes mais baixas, e o serviço naval oferecia a esses cidadãos oportunidades de participar ativamente na vida política e militar da polis. Dessa forma, o trireme e a marinha ajudaram a equilibrar as forças sociais, proporcionando poder e influência a grupos que de outra forma teriam menos participação política. Cultura e orgulho cívico. Os triremes também simbolizavam o poder e o prestígio de Atenas. A cidade orgulhava-se de sua frota,
E a vitória naval na Batalha de Salamina era comemorada como um triunfo que defendia a liberdade e a civilização grega. As celebrações públicas e as representações artísticas frequentemente destacavam os triremes e suas vitórias, reforçando a identidade coletiva dos atenienses como uma potência marítima. Além disso, a construção e manutenção da frota impulsionaram a economia local, desde a construção naval até o recrutamento e o treinamento de marinheiros. Isso gerava empregos e estimulava setores ligados à marinha, desde carpinteiros até produtores de bronze. Legado: o trireme deixou um legado duradouro na história militar e social da Grécia. Seu uso eficaz na guerra transformou as táticas navais e ajudou Atenas a dominar os mares durante grande parte do século V. No entanto, seu impacto foi além da guerra, moldando também a estrutura social, econômica e política da polis, especialmente ao fortalecer a democracia ateniense e promover a participação das classes mais baixas na defesa e na política. Em resumo, o trireme era mais do que uma máquina de guerra. Era um símbolo de poder naval e de coesão social, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento militar, político e econômico das cidades-estado gregas, particularmente de Atenas. As batalhas de Plateia e Salamina foram eventos cruciais durante as guerras médicas. O conflito entre as cidades-estado gregas e o Império Persa no início do século V antes da Era Comum. Esses confrontos marcaram a resistência grega contra a invasão persa e determinaram o curso da história da Grécia clássica. Vou descrever as duas batalhas separadamente. Batalha de Salamina, 480 e.C. A Batalha de Salamina foi uma das maiores e mais decisivas batalhas navais da antiguidade, ocorrendo durante a segunda invasão persa da Grécia. Foi travada entre a coalizão das cidades-estado gregas, liderada por Atenas, e a marinha do Império Persa, comandada pelo rei Xerxes. Após a derrota grega na Batalha das Termópilas e a destruição de Atenas pelos persas, os gregos recuaram para a ilha de Salamina, onde prepararam sua defesa naval. A marinha grega, composta principalmente de triremes atenienses, estava em desvantagem numérica, com cerca de 370 navios contra uma frota persa de aproximadamente 800 a 1.200 embarcações. O general ateniense Temístocles desempenhou um papel central ao persuadir os gregos a lutarem no estreito entre a ilha de Salamina e a costa da Ática, onde o espaço confinado neutralizaria a superioridade numérica da marinha persa. A batalha Temístocles usou um estratagema para atrair os persas para o estreito. Ele enviou uma mensagem falsa a Xerxes, dizendo que os gregos planejavam fugir, o que levou o rei persa a ordenar um ataque imediato. Quando os persas entraram no estreito, suas grandes e pesadas embarcações enfrentaram dificuldades para manobrar nas águas estreitas. As menores e mais ágeis embarcações gregas aproveitaram essa desvantagem para atacar com grande eficácia. Os triremes gregos arremeteram contra os navios persas, usando seus arietes de bronze para perfurar e afundar muitos deles. A desorganização persa cresceu à medida que seus navios se amontoavam e se tornavam alvos fáceis. A vitória grega foi esmagadora. A marinha persa perdeu muitos navios e sua capacidade de controlar o mar Egeu foi seriamente comprometida. Xerxes, temendo ficar preso na Grécia, retirou-se com grande parte de seu exército, embora tenha deixado seu general Mardônio para continuar a luta por terra. Consequências: a vitória em Salamina foi um ponto de virada nas guerras médicas. Ela garantiu a supremacia naval grega e impediu que os persas consolidassem sua invasão. Também foi um grande triunfo moral, principalmente para Atenas, cuja marinha havia sido a protagonista do confronto. Batalha de Plateia, 409. A Batalha de Plateia ocorreu no ano seguinte à vitória naval em Salamina, e foi a última grande batalha terrestre das guerras médicas. Ela marcou o fim definitivo das tentativas persas de conquistar a Grécia continental. Contexto: depois da retirada de Xerxes, o general persa Mardônio permaneceu na Grécia com uma força considerável de cerca de 120.000 soldados persas. Ele tentou usar a diplomacia para dividir as cidades-estado gregas, oferecendo paz a Atenas. Mas os atenienses recusaram, mantendo sua aliança com Esparta e outras cidades gregas. O exército grego, composto principalmente por hoplitas espartanos, atenienses, tebanos e outros aliados, somava cerca de 80.000 a 100.000 homens. Eles marcharam em direção à Plateia, uma cidade da Beócia, onde Mardônio havia estabelecido sua base. A batalha.
A batalha foi travada nas planícies próximas à plateia. Durante vários dias, os dois exércitos ficaram em um impasse, com pequenas escaramuças e tentativas fracassadas de provocação. Eventualmente, os gregos, em resposta a problemas de abastecimento, começaram a se reorganizar e Mardônio, achando que eles estavam em retirada, decidiu atacar. O ataque persa foi inicialmente eficaz, mas os hoplitas espartanos, conhecidos por sua disciplina e habilidade no combate corpo a corpo, resistiram à investida. Na batalha que se seguiu, a falange grega prevaleceu e o próprio Mardônio foi morto durante o confronto. Com a morte de seu comandante, o exército persa entrou em colapso e fugiu em desordem. Os gregos perseguiram e destruíram boa parte das forças inimigas. Shah. Consequências. A Batalha de Plateia foi a vitória decisiva que pôs fim à segunda invasão persa da Grécia. Com a derrota de Mardônio, os persas perderam a capacidade de montar novas campanhas de invasão na Grécia continental. Esta vitória consolidou a independência das cidades-estado gregas e permitiu que Atenas emergisse como a principal potência grega nos anos seguintes, liderando a Liga de Delos, uma aliança militar que serviu para defender o mundo grego de futuras ameaças persas. Importância geral das duas batalhas. Ambas as batalhas, Salamina no mar e Plateia em terra, foram fundamentais para a defesa da Grécia contra o poderoso Império Persa. Salamina garantiu o domínio naval grego e impediu que Xerxes consolidasse sua invasão, além de proteger as rotas marítimas e a independência das cidades gregas. Plateia eliminou a ameaça persa em terra, garantindo que a Grécia continental ficasse livre de ocupação. Essas vitórias permitiram que as cidades gregas, especialmente Atenas, florescessem culturalmente e politicamente, contribuindo para o surgimento do que é conhecido como a Idade de Ouro da Grécia. Na Grécia Antiga, os heróis e vencedores das guerras eram recebidos de maneira gloriosa, com celebrações públicas e honras, refletindo o prestígio que a vitória militar trazia tanto para o indivíduo quanto para a polis. Por outro lado, os perdedores enfrentavam uma recepção bem diferente, marcada por vergonha, desonra e, em alguns casos, punições. A maneira como cada um era tratado dependia das normas sociais, culturais e políticas da época, além das circunstâncias específicas da guerra. Recepção dos vencedores. 1. Honras e celebrações públicas. Quando os exércitos vitoriosos retornavam, especialmente depois de grandes vitórias como as de Salamina ou Plateia, a cidade muitas vezes organizava grandes procissões públicas e celebrações. Essas cerimônias incluíam sacrifícios aos deuses para agradecer pela vitória e festas cívicas nas quais toda a população participava. Em Atenas, por exemplo, vitórias militares eram frequentemente comemoradas com cerimônias religiosas em homenagem a Atena, a deusa protetora da cidade. 2. Prêmios e recompensas. Os líderes militares bem-sucedidos, como generais ou estrategos, recebiam homenagens especiais. Eram agraciados com coroas de louro ou oliveira, prêmios monetários ou terras. Monumentos e estátuas às vezes eram erguidos em sua honra, e os nomes dos generais vitoriosos podiam ser gravados em estelas públicas. Por exemplo, após a Batalha de Maratona, 490 Areopagus, Milcíades, o comandante ateniense, foi grandemente elogiado e a vitória foi imortalizada em diversas obras artísticas e literárias. 3. Glória pessoal e imortalidade na memória coletiva. Para os heróis, a maior recompensa era a imortalidade obtida por meio da fama. Poetas e historiadores como Homero e Heródoto contavam suas façanhas, assegurando que seus nomes fossem lembrados por gerações. As epopeias gregas, como a Ilíada e a Odisseia, perpetuaram essa noção de que os heróis de guerra poderiam alcançar a imortalidade através de suas ações gloriosas no campo de batalha. 4. Participação em rituais religiosos. Os generais e heróis vitoriosos também participavam de rituais religiosos, que conferiam caráter quase sagrado à sua vitória. Alguns deles, como em Esparta, recebiam homenagens públicas que enfatizavam seu papel como defensores da cidade e escolhidos pelos deuses. Tratamento dos perdedores. Por outro lado, a derrota na guerra era muitas vezes vista como uma grande desgraça, e o tratamento dado aos perdedores era muito mais severo e humilhante, especialmente se eles fossem culpados por decisões estratégicas desastrosas ou se tivessem desonrado a cidade. 1. Desonra pública. Em muitas cidades gregas, a derrota era considerada uma fonte de vergonha coletiva.
Os comandantes que lideravam exércitos derrotados eram frequentemente culpados e tratados com desprezo. Eles podiam ser humilhados publicamente, e o fracasso militar afetava profundamente seu status social. Em Atenas, por exemplo, derrotas militares eram acompanhadas por críticas ferozes no debate público, e os generais eram frequentemente responsabilizados pelos reveses. 2. Exílio, punições e execuções. Em alguns casos, os comandantes derrotados enfrentavam consequências severas. Em Atenas, os generais que fracassavam em batalha ou mostravam covardia podiam ser julgados e até condenados à morte. Um caso famoso foi o julgamento de 6 generais após a Batalha das Arginusas, em 166 EQA, na Guerra do Peloponeso, quando foram condenados à morte por não terem resgatado soldados e marinheiros após a batalha, mesmo com a vitória. O exílio, ostracismo. Também era uma forma comum de punição para líderes derrotados, especialmente em cidades com sistemas democráticos como Atenas. O ostracismo consistia no banimento do cidadão por um período de 10 anos, sem a perda de seus bens ou direitos civis, mas com a exclusão da vida política. 3. Vergonha familiar e pessoal. Não só os líderes, mas também os soldados derrotados, especialmente se mostrassem covardia, eram estigmatizados. Em Esparta, onde a disciplina militar era um valor central, um guerreiro que abandonasse o campo de batalha enfrentava grande desonra pessoal e familiar. Ele poderia ser marcado com símbolos de vergonha e excluído da vida pública. Suas roupas, por exemplo, poderiam ser alteradas para refletir sua desgraça. 4. Saque e destruição após a derrota. Em algumas circunstâncias, a derrota de uma cidade-estado podia levar à sua completa devastação. Cidades derrotadas eram frequentemente saqueadas, suas populações podiam ser escravizadas e os territórios redistribuídos. Após a derrota dos atenienses na Sicília, 415 e 43 anos, por exemplo, muitos prisioneiros foram vendidos como escravos e a reputação de Atenas sofreu um golpe devastador. Tratamento dos sobreviventes e a resiliência social. Apesar das consequências duras para os derrotados, a sociedade grega, especialmente em cidades com sistemas democráticos como Atenas, tinha mecanismos de resiliência para se recuperar das derrotas. A comunidade se reorganizava, os líderes responsáveis eram substituídos e o foco se voltava para o fortalecimento das defesas ou a negociação de tratados de paz. A polis, sendo a unidade central da vida grega, procurava sobreviver independentemente das derrotas, priorizando a coesão social e a reconstrução. Em resumo, os vencedores nas guerras gregas eram glorificados, recebendo honras públicas e recompensas que perpetuavam seu nome na memória coletiva. Os perdedores, por outro lado, eram frequentemente desonrados e podiam ser punidos severamente, mas havia variação no tratamento, dependendo das circunstâncias da derrota e das normas da cidade-estado em questão. A rebelião dos Ilotas em 425, antes da Era Comum, foi um episódio significativo da longa história de tensões sociais e conflitos internos em Esparta. Os Ilotas eram a classe de servos agrícolas que, apesar de serem gregos nativos da região da Lacônia e Messênia, viviam em uma condição de servidão sob o domínio espartano. Essa rebelião, ocorrida no contexto da Guerra do Peloponeso, revelou as profundas divisões sociais e os desafios que Esparta enfrentava para manter seu rígido sistema militar e social. Contexto: os ilotas eram fundamentais para a economia espartana. Eles trabalhavam a terra e garantiam o sustento da classe dominante espartana, os esparciatas, cidadãos plenos de Esparta. No entanto, sua posição subjugada e as duras condições impostas a eles geravam ressentimento e tensão constante. Esparta adotava um sistema brutal para controlar os ilotas, incluindo a prática do cripteia, na qual jovens espartanos eram enviados a caçar e matar ilotas, como forma de manter o terror e evitar rebeliões. A rebelião de 425 a Zensero ocorreu em meio à Guerra do Peloponeso, 431-404, o conflito prolongado entre Esparta e Atenas. Durante esse período, as tensões internas em Esparta estavam exacerbadas, e a guerra com Atenas colocava pressão adicional sobre os recursos espartanos. A rebelião dos Ilotas foi desencadeada principalmente pelos Messênios, um grupo de Ilotas oriundos da região de Messênia, que havia sido conquistada por Esparta no século 7 AWC, e cujos habitantes foram reduzidos à condição de servidão. A rebelião, a Revolta de 425 Wet,
Foi alimentada por uma série de fatores, incluindo desastres naturais, como um grande terremoto em 464 Apaltés, que havia enfraquecido a cidade espartana e dado coragem aos ilotas para se revoltarem e as condições de exploração contínua. Embora tenha havido várias revoltas ao longo dos séculos, a de 425 foi particularmente intensa devido ao apoio que os rebeldes messênios receberam dos atenienses, que buscavam enfraquecer seu rival espartano. Esparta, sob cerco constante dos atenienses, precisou desviar suas forças para lidar com a insurreição. Os ilotas messênios, aproveitando-se das dificuldades de Esparta na guerra, fugiram para o Monte Ítome, uma fortaleza natural em Messênia, que oferecia uma posição defensiva estratégica. Essa região montanhosa tinha um simbolismo histórico, pois havia sido o local de resistência de outras revoltas ilotas no passado. Shash. Envolvimento ateniense. O envolvimento ateniense foi decisivo para prolongar a resistência dos ilotas. Atenas, sob a liderança de Demóstenes, tinha enviado tropas para a região do Pylos, ou Pilos, na costa do sudoeste do Peloponeso, em uma tentativa de estabelecer uma base de operações contra Esparta. Os ilotas rebeldes, particularmente os messênios, se aliaram aos atenienses e passaram a resistir de forma mais organizada contra os espartanos. A base ateniense em Pilos também serviu de refúgio para os ilotas que conseguiam escapar da repressão espartana, e os atenienses, com seu controle naval, podiam fornecer assistência aos rebeldes. Isso aumentou o desafio para Esparta, que se viu cercada não apenas pelos atenienses em Pilos, mas também pelos seus próprios escravos em revolta no Monte Ítome. Resultado: a rebelião dos ilotas de 425 a.C., embora não tenha resultado em uma vitória completa para os rebeldes, foi significativa porque Esparta, sob pressão constante, foi forçada a chegar a um acordo com Atenas e seus aliados. Após meses de combate e de resistência dos ilotas e atenienses em Pilos, Esparta negociou uma trégua com Atenas. Como parte do acordo, Esparta permitiu que os ilotas messênios sobreviventes deixassem o Monte Ítome e fossem exilados, com o compromisso de nunca mais voltar à Lacônia ou à Messênia. Esses ilotas exilados foram, em sua maioria, reassentados em Náucratis, uma colônia ateniense no oeste da Grécia, longe do controle espartano. Embora essa rebelião não tenha destruído o sistema de servidão dos ilotas, ela enfraqueceu Esparta e revelou a vulnerabilidade do seu sistema social e militar, que dependia do trabalho forçado dos ilotas. Consequências: 1. Tensão constante entre esparciatas e ilotas. A rebelião de 425 Adremosil demonstrou que o controle de Esparta sobre os ilotas era sempre precário. Embora os esparciatas fossem uma elite militar altamente treinada, sua dependência dos ilotas para sustentar a economia os colocava em uma posição de vulnerabilidade. As revoltas eram uma ameaça constante ao poder espartano, forçando-os a manter uma vigilância rígida e políticas de repressão. 2. Atenas enfraquece Esparta. O envolvimento de Atenas na rebelião dos ilotas foi parte de sua estratégia para enfraquecer Esparta durante a Guerra do Peloponeso. A aliança com os ilotas messênios mostrou a capacidade ateniense de explorar as divisões internas dos espartanos, desviando sua atenção para questões domésticas e enfraquecendo suas capacidades militares no conflito mais amplo. 3. Reforço da importância de Pilos. A base ateniense em Pilos, estabelecida durante a rebelião, continuou a ser uma ameaça estratégica para Esparta, pois estava próxima de suas rotas de abastecimento e de regiões que forneciam sustento à cidade. A presença ateniense na área também facilitava novas fugas de ilotas e mantinha Esparta sob pressão constante durante a guerra. Legado: embora a rebelião dos ilotas em 425 a.C. não tenha destruído o domínio espartano, ela revelou a fragilidade interna de Esparta e a dificuldade de manter uma classe servil sob opressão constante. Nos séculos seguintes, o problema dos ilotas continuaria a atormentar Esparta, até que, eventualmente, sua sociedade altamente militarizada entrasse em declínio. A revolta também simbolizou a importância das alianças políticas e como a política externa ateniense soube explorar as fragilidades de seus rivais. Atenas conseguiu usar a revolta ilota como uma ferramenta estratégica na Guerra do Peloponeso, embora o conflito terminasse mais tarde com a derrota ateniense. Vários historiadores de língua inglesa se dedicaram ao estudo da Grécia Antiga, incluindo o período espartano e suas tensões sociais, como a rebelião dos ilotas.
Cada um tem contribuições e perspectivas específicas sobre o tema. Abaixo estão alguns dos principais historiadores e suas ideias centrais sobre Esparta, a Guerra do Peloponeso e o contexto sociopolítico desse período. Paul Cartledge, obra principal, Sparta and Laconia, a Regional History 300-362. Ideia central. Paul Cartledge é um dos maiores especialistas em Esparta e seu sistema político e social. Ele examina profundamente a estrutura social espartana, incluindo o papel dos ilotas, e discute como a rígida disciplina militar espartana e o controle sobre os ilotas eram fundamentais para a sobrevivência de Esparta. Cartledge argumenta que a tensão constante entre os ilotas e os esparciatas era uma das maiores vulnerabilidades de Esparta. Ele também explora como o sistema político de Esparta, com sua ênfase na estabilidade interna, acabou por ser incapaz de lidar com mudanças sociais e pressões externas, como as da Guerra do Peloponeso. 2. The Peloponnesian War. Ideias centrais. Donald Kagan é conhecido por sua obra monumental sobre a Guerra do Peloponeso. Ele estuda o conflito entre Atenas e Esparta, oferecendo uma análise detalhada das causas, estratégias e consequências da guerra. Kagan argumenta que a Guerra do Peloponeso foi, em grande parte, um conflito ideológico, com Atenas representando a democracia e o poder naval, enquanto Esparta defendia um sistema oligárquico e uma estrutura social agrária. Ele examina a forma como Esparta lidava com a ameaça interna dos ilotas durante a guerra e como isso afetou sua capacidade de lutar no conflito mais amplo contra Atenas. Victor Davis Hipal, The Western Way of War, Infantry Battle in Classical Greece. Ideias centrais. Victor Davidson é especializado em história militar grega e oferece uma análise detalhada da cultura bélica das cidades-estado gregas, incluindo Esparta. Ele explora o papel dos hoplitas e da guerra terrestre na sociedade grega, destacando como a supremacia espartana dependia de sua elite militar, mas também estava em constante risco devido às revoltas ilotas. Hanson argumenta que o sistema militar espartano não era sustentável a longo prazo devido às tensões internas entre os ilotas e os esparciatas, além das pressões externas. 4. Peter Green principal, The Greco-Persian Wars. Embora seja mais conhecido por seus trabalhos sobre as guerras médicas entre gregos e persas, Peter Green também oferece insights sobre o funcionamento interno de cidades-estado como Esparta. Ele examina como a sociedade espartana foi moldada pela necessidade constante de manter o controle sobre os ilotas e como isso influenciou sua política externa e militar. Para Green, a obsessão espartana com a estabilidade interna foi um fator crucial que determinou sua hesitação em participar de campanhas militares prolongadas, como na Guerra do Peloponeso. 5. Andrew Lintott, obra principal, Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City, 750 to 330 BC. Ideias centrais. Lintott investiga os conflitos internos e as tensões sociais dentro das cidades-estado gregas, incluindo Esparta. Ele discute como a violência e a revolta dos ilotas foram expressões de resistência às condições de opressão e como as classes dominantes reagiram a essas ameaças. Lintott explora a dinâmica de poder entre os diferentes grupos sociais, mostrando como o controle dos ilotas era vital para a estabilidade espartana, mas ao mesmo tempo uma fonte constante de instabilidade. 6. Persian Fire. The First World Empire and the Battle for the West. Ideias centrais. Tom Holland oferece uma visão ampla da história grega e persa, com foco em como as batalhas contra o Império Persa influenciaram as cidades-estado gregas. Em relação a Esparta, ele destaca como as guerras médicas reforçaram a necessidade de controle rígido sobre os ilotas, já que Esparta estava sempre preocupada em não expor suas fragilidades internas durante conflitos externos. Holland também argumenta que a liderança espartana durante essas guerras consolidou sua reputação, mas ao custo de negligenciar a crescente insatisfação entre os ilotas. 7. Obra principal, The Gymnasium of Virtue, Education and Culture in Ancient Sparta. Ideias centrais. Kennel explora como o sistema educacional espargoge estava intrinsecamente ligado ao controle social e à formação de guerreiros leais que poderiam suprimir revoltas ilotas. Ele argumenta que a educação espartana era tanto um meio de formar soldados eficientes, quanto uma forma de doutrinação para manter a hierarquia social intacta.
Para Kennel, a estrutura educacional de Esparta foi projetada para garantir que a elite militar pudesse conter qualquer ameaça interna, especialmente dos ilotas. Conclusão. Esses historiadores oferecem uma ampla variedade de perspectivas sobre o período espartano e a rebelião dos ilotas, enquanto Paul Cartledge e Donald Kagan se concentram mais nos aspectos sociopolíticos e militares. Outros, como Victor Davis Hanson e Andrew Lintott, destacam as tensões internas e a instabilidade causada pela opressão dos ilotas. Juntos, esses estudiosos ajudam a pintar um quadro mais completo de Esparta, suas conquistas militares e seus desafios sociais, mostrando que o domínio espartano era constantemente ameaçado pelas pressões internas de sua sociedade rigidamente estratificada. Além dos historiadores já mencionados, que estudam Esparta e a Grécia como um todo, há outros importantes estudiosos que focam em Atenas e no restante da Grécia clássica, oferecendo visões detalhadas sobre a democracia ateniense, suas instituições, sociedade e cultura. A seguir, destaco alguns deles. 1. Robin Osborne, obra principal, Classical Greece, 500-323 BC. Ideias centrais. Robin Osborne é conhecido por seu trabalho sobre a história social, econômica e política de Atenas e da Grécia clássica. Ele oferece uma visão abrangente da democracia ateniense e da vida cotidiana, explorando temas como a agricultura, a vida urbana, a religião e o papel da guerra. Osborne destaca como Atenas desenvolveu suas instituições democráticas e como a cultura política ateniense influenciou o resto do mundo grego. Ele também examina a interação entre diferentes classes sociais dentro da cidade e como a cidadania ateniense se definiu em contraste com as outras cidades-estado gregas. Nostar 2. Josiah of Ober, Democracy and Knowledge, Innovation and Learning in Classical Athens. Ideias centrais. Josiah Ober é um dos maiores estudiosos da democracia ateniense. Sua obra explora como o sistema político de Atenas permitiu a inovação social e cultural, argumentando que a democracia facilitou o aprendizado coletivo e a adaptação às mudanças. Ober vê a democracia ateniense como um sistema flexível e eficiente, que conseguiu manter o poder durante séculos, em parte por causa de sua capacidade de envolver ativamente os cidadãos em decisões importantes. Ele também estuda o impacto do pensamento filosófico e retórico em Atenas, observando como debates públicos moldaram as políticas da cidade. Obra principal: A History of the Greek City-States, 700-338 BC. Ideias centrais. Seeley oferece uma análise ampla da Grécia como um todo, com foco especial nas cidades-estado, incluindo Atenas. Ele examina o desenvolvimento político e social das polis gregas e como suas instituições se diferenciavam. Em relação a Atenas, Seeley destaca o surgimento da democracia e o impacto das guerras médicas e da Guerra do Peloponeso sobre a vida política da cidade. Ele argumenta que a história de Atenas não pode ser separada das outras polis, já que as cidades-estado gregas estavam interligadas tanto em termos de conflito quanto de cooperação. John Boardman, obra principal, The Greeks Overseas, The Early Colonies and Trade. Ideias centrais. John Boardman é um historiador especializado na expansão grega e nas redes de comércio que conectaram as cidades-estado com o resto do Mediterrâneo. Ele explora como as colônias gregas espalhadas pelo Mediterrâneo, desde a Ásia Menor até a Itália e o norte da África, influenciaram o desenvolvimento de Atenas e outras cidades. Para Boardman, a expansão comercial e colonial foi uma força crucial para a riqueza e o poder de Atenas, que se tornou um centro de intercâmbio cultural e econômico. Peter Rhodes, obra principal, Athenian Democracy. Ideias centrais. Peter Rhodes é conhecido por seus estudos detalhados sobre o funcionamento da democracia ateniense. Ele investiga como as instituições democráticas, como a Eclésia, a Assembleia, e o Areópago, Tribunal, operavam em Atenas e como elas evoluíram ao longo do tempo. Rhodes argumenta que o sistema ateniense, apesar de suas falhas e desigualdades, foi notavelmente eficaz em dar voz a uma ampla parte da população. Ele também discute o papel da elite na democracia ateniense e como a cidade lidava com a tensão entre o poder popular e a influência dos aristocratas. 6. Sarah Pomeroy, Goddesses, Wives and Slaves, Women in Classical Antiquity. Ideias centrais. Sarah Pomeroy é uma das principais estudiosas da história das mulheres na Grécia Antiga.
Sua obra examina as condições de vida das mulheres em Atenas e outras cidades-estado gregas, destacando suas funções sociais e o papel que desempenhavam na economia e na religião. Pomeroy argumenta que, apesar de serem frequentemente excluídas da vida política oficial, as mulheres tinham uma importância fundamental para a estrutura familiar e social ateniense. Ela explora as limitações impostas às mulheres, mas também os espaços onde elas podiam exercer influência, como nos cultos religiosos e na gestão doméstica. 7. Simon Hornblower, principal, The Greek World, 4479-323 BC. Ideias centrais. Simon Hornblower oferece uma visão ampla do período clássico da Grécia, concentrando-se nos eventos políticos e militares que moldaram o mundo grego. Em relação a Atenas, ele explora como a cidade se desenvolveu após as guerras médicas e seu papel central na Guerra do Peloponeso. Hornblower também examina o impacto da cultura e da filosofia ateniense, destacando o florescimento da arte, literatura e pensamento crítico durante o período clássico. Ele argumenta que a hegemonia cultural de Atenas foi tão significativa quanto sua influência militar e política. The Shergard Sroito. Gregory Vlastos. Obra principal. Sócrates. Ironist and Moral Philosopher. Ideias centrais. Gregory Vlastos é um estudioso de filosofia, particularmente de Sócrates e da Atenas clássica. Sua obra explora o papel de Sócrates como uma figura crítica na democracia ateniense, usando o questionamento filosófico para desafiar as normas e valores da sociedade. Vlastos argumenta que Sócrates, através de sua filosofia, ajudou a formar o pensamento moral e político de Atenas, ao mesmo tempo em que expôs suas falhas e contradições. Ele também discute a tensão entre a busca socrática pela verdade e a vida política democrática de Atenas, culminando na execução de Sócrates. Conclusão. Esses historiadores apresentam diferentes perspectivas sobre Atenas e a Grécia clássica. Desde o desenvolvimento da democracia até as tensões sociais, religiosas e filosóficas, eles oferecem uma visão abrangente das instituições, da cultura e da vida cotidiana. Robin Osborne e Josiah Ober, por exemplo, são essenciais para entender a evolução democrática e política de Atenas, enquanto estudiosos como Sarah Pomeroy e Gregory Vlastos ajudam a iluminar aspectos sociais e filosóficos que moldaram a cidade e o mundo grego clássico.